Olá pessoal e bem-vindos à nossa sexta aula do curso de programação em Python usando o Turtle. Hoje vamos obter algumas informações novas sobre a nossa tartaruguinha, as informações de estado. Mas aí vem, o que são esses estados? Os estados são as informações como onde a tartaruguinha está, qual que é o formato dela, se ela realmente está com o formato de tartaruguinha ou da setinha, e até mesmo a cor em que ela está desenhando, que a gente pode mudar a cor da caneta. Nós também vamos ver algumas outras informações. Nós vamos aprender a controlar a entrada e a saída dos nossos programas. Então, finalmente podemos começar a usar o terminal. O terminal é essa partezinha preta que ficava aparecendo aqui no canto e talvez você tenha se perguntado o que era isso daqui. Para que nós vamos usar essa telinha preta? Agora a gente vai poder descobrir um pouco melhor. Bom, agora temos um outro exemplo de um programinha que vocês já podem ver o resultado aqui no canto da tela. E nós vamos ver aqui o seguinte. Nós temos uma tartaruguinha com a cor preta e a outra com a cor cinza fazendo um desenho espelhado. E agora vamos olhar para o nosso código e entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui e um novo comando que nós vamos apresentar. Usando aqui os primeiros comandos, vocês vão ver que são os que nós já mostramos nos exercícios anteriores. O import turtle, o turtle screen, e a gente criou uma nova tartaruguinha que está aqui com o nome de desenho. Após isso, nós fizemos o nosso primeiro movimento do desenho. Nós mandamos a tartaruguinha com o GoTo para uma posição 50-120. E nós fizemos o que depois? Aqui vem um novo comando, o X cor e o Y cor. Apesar de parecer que está se referindo à cor do desenho com o nome, na verdade estamos se referindo às coordenadas. É a coordenada no X e a coordenada no Y. É isso que nós estamos vendo aqui. E ao pegar esses valores e guardar nas variáveis x e y, nós podemos utilizar nesse próximo bloquinho que nós temos, que é a inversão do primeiro movimento. Nós criamos uma nova tartaruga chamada espelho, que vai fazer o movimento espelhado. Nós damos aqui o formato de tartaruga para ela. A nova cor, que é essa corzinha cinza que vocês viram. E agora a gente usou o GoTo também, só que para menos x, menos y. Por isso que ela andou para o lado oposto da tartaruguinha que a gente tinha, simplesmente armazenando as coordenadas. E você vê que nós temos depois o segundo movimento do desenho com a inversão. Nós simplesmente pegamos e mandamos a tartaruguinha andar para frente, pegamos as novas coordenadas e usamos o GoTo novamente na espelhada. E aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre um outro assunto dessa aula. Vamos falar sobre as entradas e saídas que eu havia comentado no início. Entrada e saída é um tópico que é um conceito muito importante para a programação. E essa área já vai fugir um pouco do que a gente via só do Turtle. Vai ser novamente um conhecimento que se expande para toda a área da computação e da programação. Nós vamos falar aqui que quase todos os programas que nós utilizamos no dia a dia vão se basear nesse conceito. E quando a gente aperta uma tecla, ou a gente mexe em algum botão, ou utiliza um mouse, ou até mesmo toca na tela de um tablet ou celular, nós estamos fornecendo uma informação para essa máquina. Então essa informação entra no nosso programa. Então a gente dá o nome delas de entradas para uma máquina ou um computador. E a partir disso, cada programa vai gerar uma saída diferente para nós vermos. Um exemplo interessante é que a nossa tartaruguinha, ela de certa forma já é uma saída do nosso programa. Sai alguma informação para nós. E no caso está mostrando um desenho na tela. Só que vamos trabalhar com um novo comando de saída que vai começar a nos permitir ter uma interação maior. É o comando print. O comando print ele vai permitir que a gente exiba textos no terminal, naquela área pretinha aqui do lado. E essa área também vai ser disponível para a gente aqui, vai estar disponível para a gente digitar comandos que servirão de entrada. Bom, começando e mostrando a saída primeiro. Aqui já tem algumas informações. Vamos supor que a gente coloque a nossa tartaruguinha para ela fazer alguns movimentos. Vocês podem ver que demos um pequeno nome para ela. Agora ela tem o nome de Tom. E o Tom vai começar fazendo alguns movimentos. A gente usa o GoTo para ele ir para algumas posições. Depois para ele voltar para a posição inicial. A gente vai pegar os Open Up e pedir para ele ir para alguns pontos e ir desenhando. Após isso, dos movimentos, nós vamos pedir para ele dar um pequeno comprimento para a gente. Esse comprimento vai nos dar algumas informações no terminal. Vamos ver agora o programa executando para ficar mais claro. O Tom está fazendo os movimentos, ele desenha um retângulo, depois disso ele sai, faz um novo desenho,
dá um giro, e aqui embaixo aparecem as informações. Veja que ele falou com a gente. A primeira informação que ele nos deu é Olá Mundo. Esse foi o nosso primeiro texto. E aí ele se apresentou. Eu sou uma tartaruga, me chamo Tom. E depois falou aonde que ele se encontra, usando os comandos que aprendemos nessa aula no início. Estou nas posições X 100, Y 250 e deu qual que é o ângulo, 120 graus, que é o que nós podemos ver aqui no texto. Ó. Tudo que está entre aspas vai ser um texto que vai aparecer para nós. Então, ó, estou nas posições, aí depois que vem mais, X, aí mais, esse comando que vem aqui, o str, ele vai dizer que é porque a gente quer exibir um texto. Vem da palavra em inglês string de texto. Né? E nós vamos ter aqui tom, ponto, comandinho da coordenada. Então, aqui vai ser exibido a coordenada do tom no X. Depois a gente coloca mais e coloca o resto da mensagem, ó, o Y. Pede novamente o Y coordenada. E por fim, a gente pede o tom heading, onde a gente vai exibir qual é o ângulo dele. E dessa forma vocês conseguem montar um texto pegando informações da nossa tartaruguinha. Vamos agora falar um pouquinho sobre as entradas. Vocês vão ver que vamos iniciar aqui o nosso programa novamente com o comandos de sempre, que são aquela repetição que a gente coloca para iniciar, mas depois já vamos utilizar os outros comandos de saída que nós aprendemos, o print. E vamos colocar as mensagens. Vamos escrever algo e digite um texto para colocá-lo no quadro. Essas mensagens, como eu já executei o programinha, estão aparecendo aqui no terminal. Vocês podem ver que para cada print aparece uma mensagem numa linha. E logo abaixo tem a novidade, o texto igual a um input. Input significa entrada. Então, se a gente vier agora no terminal e digitar algum texto, como por exemplo, Olá, tudo bem? Ó, vai aparecer aqui, ao lado da nossa tartaruguinha, o texto, como se ela estivesse falando. Porque a gente usou o comando twrite, que é para escrever o texto que foi armazenado na nossa variável. Após isso, nós temos uma nova entrada, e ela é feita de um jeito um pouquinho diferente. Vocês podem ver que aqui a gente está usando agora uma outra forma de entrada. Enquanto no primeiro tinha apenas o input e nós colocamos a mensagem em cima, nós já podemos pedir no input com uma mensagem. Então ele exibiu aqui, ó, digite um novo texto para novamente colocá-lo no quadro. E ele vai poder receber, vai guardar no texto e vai escrever na tela para a gente, como vocês podem ver com t.write. Vamos colocar aqui então um olá novamente. E agora apareceu a mensagem na tela. Mas aí vocês podem se perguntar, a utilidade dessa entrada, e guardando na variável texto, é apenas para a gente pegar uma mensagem e exibir na tela? A verdade é que não, a gente pode pegar e interagir de muito mais formas com a nossa tartaruguinha. Vou colocar agora um outro código aqui. E vamos fazer uma coisa diferente. Ó. Vou pôr para executar. E aqui diz, ó, para onde vamos? É a nossa mensagem que apareceu no terminal. E depois a gente pede aqui, ó, digite o valor de x. Aqui nós vamos receber a coordenada x para a qual a gente vai querer enviar a tartaruga. E depois vocês veem que vai ter uma outra entrada y, para depois a gente usar o goTo usando as entradas que a gente colocou. Vamos ver como isso funciona na prática. Vou mandar a tartaruga para a posição 100 no x. Agora apareceu o digite y. Vou colocar 200 no y. E ela fez o movimento. Ela veio para a posição 100, 200. Vocês podem notar que dessa vez a gente fez mais algumas coisas. Além do input e colocar o texto que é para ser exibido quando pede o valor, nós também colocamos mais uma palavra, float. Essa palavra indica para nós que vamos utilizar um número com vírgula, ou no caso com ponto. Então, caso vocês queiram vir aqui, executar novamente o nosso código e colocar um valor como 20.5 e outro valor como, por exemplo, 30.6, eles também serão entendidos. E agora a gente tem um outro, que a gente pede aqui o vamos girar. E a gente pede um valor de um ângulo para que ele possa se mover. Vamos mover nossa tartaruguinha num ângulo de 300. E é isso, pessoal. Vocês viram que a tartaruguinha conseguiu dar uma pequena girada
e nós conseguimos utilizar os comandos de entrada. Bom, pessoal, vamos agora falar de alguns comandos que nos mostram o estado da tartaruguinha. Esses comandos são o towards e o distance. O towards vai permitir que a gente veja qual que é o ângulo que uma tartaruguinha nossa faz com outra tartaruga ou com um ponto do nosso desenho. E o distance vai permitir que a gente veja a distância entre essa mesma tartaruguinha e o outro ponto. O que nós estamos vendo aqui é que esses comandos podem ser muito úteis para fazer, por exemplo, um joguinho, diferente do que a gente fazia antes, que eram apenas desenhos. Nós poderíamos, por exemplo, criar uma tartaruguinha que será o herói do nosso jogo. Nós criamos ela, damos uma cor, e depois disso colocamos ela para se mover no mapa. Depois disso a gente cria o vilão, e a gente coloca o vilão em outra posição. Logo depois disso o vilão vai tentar se aproximar da nossa tartaruguinha. E como vai fazer isso? Como vai chegar no herói? Vai ver qual é o ângulo que o herói está fazendo com ele e qual que é a distância que está do vilão. E após isso a gente vai pegar, vai mostrar esses valores aqui na tela, na partezinha preta do terminal, e a gente vai pedir para que o vilão tente atacar. Como? Ele vai virar para a esquerda e vai justamente pegar e fazer o ângulo, né, que existe entre o vilão e o nosso herói, e depois ele vai seguir um tanto para frente. Vê que aqui a gente deixou apenas o valor 500, mas se a gente usasse a distância em si, o nosso vilão alcançaria o herói. Podemos pôr aqui para iniciar. Ó, o herói se moveu inicialmente na tela, o vilão pôs no outro ponto e começou a se aproximar para atacar. E chegamos finalmente no encerramento da nossa aula. Vamos passar agora os pequenos desafios que vamos ter. Dessa vez serão 2 pequenos desafios. O primeiro consiste em colocar a parte de entrada para a gente saber o movimento da nossa tartaruguinha. Então vocês podem ver que na parte preta temos aqui, ó, para onde deseja ir. E depois pede um valor em x. Vamos colocar, por exemplo, para andar 200 em x. Depois pede o valor de y. Vamos colocar 100. E já podemos ver o movimento da tartaruga. A ideia é que vocês consigam fazer um programinha que vai pedir para um jogador o valor do x e do y e mover a tartaruga. Vamos agora para o segundo desafio. Vocês podem ver que na tela temos a mesma coisa do exemplo da parte 4 da nossa aula, onde a gente falava sobre o estado da tartaruguinha. Só que aqui temos o herói e o vilão, e juntamos com a parte das entradas. Ó. Vocês podem ver que estamos pedindo igual no desafio 1, só que agora o seu objetivo é tentar fugir desse vilão que está aqui. Vamos supor que você queira mudar a posição no x, vamos agora para o 150, e vamos mudar o y, vamos pôr no 100. Ó, nossa tartaruguinha acabou ficando mais perto e o vilão está tentando se aproximar. Vamos agora fazer o seguinte, vamos mandar ela um pouquinho mais para trás e vamos manter a posição no y. Ó, ela tentou se afastar só um pouco e o vilão está aqui. A ideia é que a gente tente se afastar e fazer com que o vilão não consiga nos alcançar. Então, vamos ver se vocês conseguem fazer essa atividade.